Então, vamos dar início à nossa 250ª reunião virtual do Grupo de Estudos Avançados Espíritas, o GEAI. E hoje nós temos a satisfação de receber a convidada especial, a Marta Antunes de Moura, né? E a Marta é a atual vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e assim nós vamos explorá-la, né, o máximo que for possível dentro do contexto ligado à FEB e outros assuntos, evidentemente. E, para iniciar, né, vamos conversar com a Marta, e normalmente, Marta, eu costumo fazer uma pergunta aos nossos amigos convidados, uma pergunta inicial sobre a vida pessoal, assim, vamos dizer, o início da carreira espírita, como que conheceu, como que você teve o primeiro contato com o espiritismo. Parece que você é de família espírita, né? E eu nasci, meus pais eram espíritas, né? Uma família grande, 9 filhos, eu sou a número 6, e uma família muito amorosa. Meus pais, nossos pais eram muito amorosos, espírito. O meu avô, o pai do meu pai, ele já era espírita também, estudava o espiritismo e passou essa ideia para o meu pai, por ser. E nós, desde cedo, naquela época, eu nasci em 1946, mês que vem estou fazendo 78 anos, então naquela época não existiam esses estudos regulares, da infância, da juventude, então era os espíritos que com sua família, mas em casa havia uma certa disciplina, apesar de ser uma família muito grande, muito barulhenta, mas havia uma certa disciplina. Nós tínhamos, no domingo, era o dia do evangelho, não fazíamos evangelho lá, mas não era um evangelho como faz hoje, ler um texto e tal. Era também de estudo. Então, meu pai trazia o livro dos Espíritos, trazia o evangelho, e eu ficava muito curiosa com o livro dos médios, então ele ia passando, e no dia a dia, nas conversas, na hora do almoço, eles iam passando essas informações para a gente. Então, foi uma infância muito feliz, assim, numa cidade do interior de Minas, não eram bem vistos. Minas Gerais é um estado que ainda é, né, de formação muito católica. em Então, Pedra Azul, né? em Pedra Azul, quase Bahia, lá no Vale do Jequitinhonha. Então, a família, mesmo os parentes que não eram católicos, que não eram espíritas, eles viam a gente assim com um olhar meio atravessado. Mas isso tudo, nós éramos muito amigos do padre, da cidade, do vigário, eles ficavam implicando, mas era mais de brincadeira, que a gente era espírita, e a gente implicava com ele também, porque ele era católico, ele ficava vestindo aquelas fantasias para ir para a igreja, coisa assim, só de criança, da idade. Aí a gente veio para Brasília, eu vim para Brasília, eu tinha 16 anos. Continuei aí, eu fiz a juventude espírita, todas aquelas coisas que a maioria de nós passamos. Fiquei numa casa espírita até 1979, dezembro, e daí, em 80, eu fui para a FEB, né? E desde a convite do presidente da FEB, Francisco Thyssen. E desde que eu comecei a trabalhar, digamos assim, atuar no Espiritismo, foi dentro do movimento espírita. Lá na primeira casa espírita, na Comunhão Espírita, depois que eu saí daquela fase da juventude, foi me entregue uma turma para falar, que ela falava, era a turma 1, a turma básica, era a turma que estava chegando, que tinha que ter noções teóricas sobre a mediunidade. Eu coordenava essa turma, depois eu fui para a FEB, o Thyssen me deu essa obrigação, esse dever. Ele queria, naquela época, na década final de 70 e início de 80, eles estavam organizando, assim, atendendo aquele projeto de Allan Kardec,
68, de estudo regular do Espiritismo, porque existia em próprio São Paulo mesmo, havia Comece pelo Começo, com o Meiri Seba, que começou com essa campanha, tudo isso. Mas, assim, nas casas espíritas, ter estudos assim, era mais palestras, né? Então, naquela época, a Cecília Rocha veio do Rio Grande do Sul e começou com a infância e juventude, e a mim me coube o trabalho da área do estudo de adulto. E com esse estudo de adulto, eu tive, ao longo dos anos, olha, gente, são quase 50 anos, são 50 anos, considerando a comunhão, dá mais de 50 de funções, de carga ligada ao movimento espírita. Inclusive, eu quero fazer uma correção, Raul e demais irmãos e irmãs que estão aqui, que eu, agora, no final de março, eu pedi para me afastar da vice-presidente. Eu achei que eu já estava mais de 40 anos, quase 50 anos em cargos na diretoria, considerando de uma maneira geral. Eu pedi para ficar sem cargo, mas como trabalhadora. Eu continuo trabalhadora, muito ligada ao movimento espírita, mas passei, digamos assim, um bastão para outro companheiro, mais novos, que nessa área desse trabalho federativo. Eu continuo ligada. No Evangelho Rede Viva, por exemplo, é o programa, eu continuo supervisionando, mas agora sem o ônus do cargo, né? O cargo, agora, no final de março, eu deixei a vice-presidência da FEB. Mas estou lá, do mesmo jeito, é como se não tivesse saído de cargo nenhum. Então, basicamente essa o histórico meu, toda a vida espírita, família espírita, é uma família muito grande, nem todo mundo vai ao centro espírita, tem irmãos que não gostavam de ir ao centro espírita, mas todos tinham essa base espírita, foram pessoas de bem, bons pais, bons irmãos, essas coisas que foi toda a minha trajetória, foi essa. Muito bom, muito bom. E é uma notícia aí que você trouxe agora de primeira mão, né, que está deixando a vice-presidente, porque parece que, pelo estatuto, são vários vice-presidentes, né? São 4. São A quatro. FEB ela não tem mais, ela tinha no passado. Até o Juvanil, a FEB não tinha, era presidente. Vamos dizer assim, um regime presidencialista. Era um presidente, tinha os vices, tinha os diretores. O diretor seria, tanto que é chamada até hoje, é diretoria executiva. Mas com a entrada do Juvanil, logo depois que o Tizen desencarnou, já havia essa conversa lá na FEB, essa troca de ideia, de sair dessa centralização de presidente, porque o presidente falava, a água parava, em qualquer centro espírita era assim, e inclusive na FEB. Então, com o Juvanil, ele, depois que o Tizen desencarnou, ele fez uma mudança significativa no estatuto, foram reuniões e mais reuniões, meses e mais meses de reunião, e uma das coisas que nessa reunião foi estabelecida é que a FEB ela seria administrada por um conselho. Esse conselho teria o presidente e 4 vices-presidentes. Então, isso aí foi uma decisão muito boa, porque o presidente, claro, que ele responde legalmente, perante as coisas, sobretudo legais, pela instituição, mas, assim, administrativamente, decisões é tomada por esse conselho. Muito bom. Mas você, embora esteja deixando o cargo de vice-presidente, tem uma ampla bagagem de trabalho na federação, coordenando. Depois nós vamos falar sobre, principalmente, esse grande projeto que é o Evangelho Redivivo, né? Vamos começar. Eu gostaria que você fizesse depois uma abordagem detalhada sobre esse imenso projeto aí, muito bom. Eu gostaria, assim, quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mãozinha aí, né? Mas eu gostaria de que você detalhasse um pouco mais
e para nós aqui, conhecimento, para a gente ter conhecimento sobre como atua a FEB no movimento espírita, ou seja, como que é a organização das federativas, como que ela influencia o movimento espírita de um modo geral. Olha, a gente pode dizer que tudo começou com o processo, o desejo de unificação. E esse desejo de unificação, havia aquelas pessoas que frequentavam a FEB lá no Rio, hoje é a sede histórica, aqueles dirigentes, o presidente, o diretor, mas um número muito significativo de espíritas. E naquela época, nós estamos falando lá para a década, início do século passado, né? Final do século XIX, início do XX, havia essa movimentação, é uma necessidade, mas era uma necessidade mais identificada por pessoas. Nós precisamos levar o espiritismo. O Brasil é muito grande, não sei o quê. Já se falava do Brasil, de um território muito grande, né? Então, começaram essas ideias aqui e acolá. Essas ideias, elas vinham mais de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Era de onde saíam mais essas ideias, pessoas que escreviam para a FEB, que visitavam. Naquela época, tudo era muito difícil, não havia avião, não havia nada. Então, ia para o Rio, conversava, nós temos que fazer uma organização para que o movimento fique cada um no seu canto, no seu lugar. E isso foi indo em 2000, em 1904, o Leopoldo Cirne, que era o presidente da FEB, ele, Bezerra, desencarnou em 1900, né? Agora, em abril, né? Desencarnou nesse mês de abril. E ele, ao desencarnar, o Leopoldo Cirne era o vice dele, era o vice-presidente. Então, ele ficou interinamente com a desencarnação do Bezerra, e depois ele foi eleito presidente da FEB. O Cirne, eu diria que, usando uma palavra moderna, ele foi um dos, não é a percepção, ele foi um dos presidentes mais, assim, empreendedor. Porque, olha, gente, hoje nós temos internet, nós temos tudo, para facilitar a vida e também até para atrapalhar um pouco. Mas naquela época não tinha nada. Uma correspondência, eu via pelo correio, levava dias para chegar, conforme a localidade. Então, ele fez uma proposta em 2004, 1904, ele chamava a unificação do movimento espírita brasileiro. Por quê? O pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo, inclusive São Paulo, era o que mais tinham pessoas, Minas Gerais, Paraná, todos eles ali, Santa Catarina, aqueles estados de Minas Gerais para baixo, pressionavam muito a FEB para criar um movimento. Então, ele fez uma proposta de unificação. Mas naquela época, a proposta do Leopoldo Cirne é uma beleza, as bases da unificação do movimento espírita brasileiro. Mas ela estava ainda, ela não foi bem aceita, por causa da questão de Rustem, né, que nos primórdios dos movimentos espíritas na FEB, tinha aquelas que adotaram as ideias da parte moral do Evangelho de Jesus pela ótica das interpretações do Rustenismo. Então, apesar da proposta estar muito boa, mas houve não foi essa aceitação por isso. E a coisa foi rolando desse jeito, desculpa ter que contar essa história, porque tem que ver como é que foi. E a coisa estava desse jeito, quando foi na década de 30, 37, 38, o Humberto de Campos traz o livro, né, prefaciado por Emmanuel, pela psicografia do Chico, Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que mostrava a missão do Brasil. Enquanto isso, o pessoal estava discutindo esse negócio de unificação. Precisava fazer um organismo nacional, precisava ter um movimento nacional para levar o espiritismo, não era para homogeneizar o espiritismo, mas para que todos formassem uma rede.
E esse livro foi muito importante, você vê, isso foi quase na década de 40, 1937, 38, saiu o Brasil Coração do Mundo, que conta a história e a destinação do nosso país. Ali também teve muita polêmica, porque Humberto de Campos cita o Rustem. A polêmica, todas as pessoas, às vezes, brigam por coisas que, no meu entender, são coisas secundárias. Porque ele fala que ele foi uma liderança, e foi. Ele é uma pessoa que, infelizmente, apesar dos conselhos de Allan Kardec a ele não revisou a obra, então, porque era médium mecânica, como chamava, né, sonambúlica, e achava que não precisava revisar. Foi uma pena, que se ele tivesse revisado, poderia aproveitar muita coisa, e muitas ideias que tem ali, que são até, em alguns aspectos, eu que sou da área de ciência, até obsoletas, coisas que a ciência nunca existiu, mas faltou uma boa revisão, e o nosso espiritismo, o espiritismo mesmo, nosso não, o espiritismo de todo nós, a base é Kardec. Então, as coisas estavam desse jeito. O livro do Humberto Campos foi muito bom, que, de uma certa maneira, nivelou o que nós tínhamos um compromisso. Quando aí veio a unificação, né, o movimento de unificação que nós tivemos, eu quero lembrar que naquele documento de Leopoldo II, em 1904, na época, mesmo sem estar tão atuante, mas além daqueles estados de Minas Gerais para baixo, mas teve adesão de Mato Grosso, do Amazonas, do Espírito Santo e outros estados que tinham essas ideias de fazer a unificação. O que é interessante em tudo isso, que aí veio o Pacto Áureo, né, em 1949, você vê. Leopoldo II, em 1904, depois vem o Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que delineia o nosso compromisso, como toda nação tem um compromisso perante a humanidade, e depois veio o Pacto Áureo, né? E esse Pacto Áureo, muita gente fala, já estava pronto. Não, porque nós tínhamos as bases da unificação do movimento espírita. Então, a única coisa que tirou aquela questão do Rustem, colocou no capítulo 1, são 18 artigos, no artigo 1, para ler para conhecer o Brasil, o coração do mundo, pátria de Maria, para a gente saber, pelo menos, qual é a nossa destinação, que Humberto de Campos pesquisou no plano espiritual e Emmanuel endossou. Então, com esse documento, é que começou realmente a conversar mais, foi formada no final isso foi em outubro, né? Quando foi em dezembro, novembro a dezembro, um grupo desses signatários do Pacto Áureo, como o Leopoldo Machado, que fazia parte, o pessoal do Oswaldo Melo, e muitos deles, aqueles que puderam, que tinham certos recursos, eles viajaram pelo Brasil fazendo uma caravana da fraternidade. Aí eles viajaram para o norte. Viajar para o norte naquela época era dias, era de navio, aquela coisa toda, de barco. Nem pode falar navio, porque era tão assim. Então, aqueles espíritos que podiam, Leopoldo Machado, João Oliveira, o Guione de São Paulo, quem pôde, viajou e foi implantando a ideia do Pacto Áureo. Então, nós podemos dizer que no final, quando eles voltaram de lá, eles pararam em Pedro Leopoldo, encontrou com Chico Xavier, e lá Emmanuel transmitiu uma mensagem, e estava encerrada aquela caravana da fraternidade naquele momento, porque, na verdade, era uma caravana que nunca se perde. Então, nós devemos muito ao Lins de Vasconcelos, todos eles, inclusive um dos médios que recebeu mensagem durante a assinatura do Pacto Áureo é de São Paulo, né, que nós conhecemos como Vinícius, o Pedro Camargo. Tem umas mensagens bonitas que ele recebeu por essa ocasião. Então, basicamente é isso. Aí vocês vejam, nós estamos em 1950. Somente na década de 70
de 1970, você vê, 20 e poucos anos depois, é que começa esse movimento organizacional. Lá no livro Pátria do Evangelho Coração do Mundo, consta que o melhor modelo para o Brasil seria o modelo federativo. O que é o modelo federativo de organização do movimento espírita? Estou procurando resumir para não ficar falando o tempo todo, mas o modelo federativo é aquele que as federativas estaduais se filiam à FEB, mas elas são independentes. O compromisso dela é com aqueles 18 artigos do Pactual, da obra kardeciana, ler o livro Coração do Mundo, a obra kardeciana e ficar em cima disso. Nada que contraria a obra de Allan Kardec e nada que contraria o Evangelho de Jesus. Pronto. Jesus é aceito como Messias e como está aí na doutrina espírita, como está lá desde o livro dos Espíritos. Então, as federativas elas são independentes, elas não são assim, subjugadas à fé. Talvez um ou outro presidente mais assim, autoritário, ou mais assim, usava aquele tipo de administração mais verticalizada, pudesse ter esse tipo de comportamento, mas na prática não era assim. Então, só na década de 70, com a chegada do Francisco Thyssen, é que começaram esses trabalhos de, inclusive, a construção do livro Orientação Centro Espírita. O que é uma casa espírita? O que é o centro espírita? Não é só a federação que nós estamos falando. O que um centro espírita precisa, o mínimo para ela funcionar? Dentro de um contexto de rede. Então, tem que ter palestra, reuniões mediúnicas, se possível. Aí estuda a criança, do jovem, do adulto, foi assim. Então, foi construindo esse documento básico, chamado Orientação Centro Espírita, que traz as diretrizes principais, mas cada casa espírita vai adequar de acordo com as suas possibilidades, recursos, meios. Tem casas espíritas muito pequenas. Então, essas casas espíritas, por sua vez, se filiam à Federativa Estadual, a Federativa Estadual se filia à FEB. E com isso foram construindo vários documentos. Quando eu chego na FEB, em 8 de janeiro de 80, eu já cheguei com esse compromisso de trabalhar estudos regulares ou sistematizados com relação ao público adulto, uma vez que a Cecília Rocha e a equipe estava envolvida na parte da criança e do jovem. Então, foi assim que basicamente nasceu isso. Agora, tem muitas casas espíritas no Brasil que não são ligadas a esse movimento federativo, são independentes. Isso é uma coisa que a gente tem que respeitar, obviamente. Ainda que com essa vinda da pandemia e com muitos estudos online, essa coisa parece que minimizou. Então, nós temos pessoas de diversas casas espíritas que não faz parte desse, digamos assim, desse esquema federativo e que participam dos estudos, e, inclusive, são muito assíduos, são muito dedicados. É basicamente essa a organização do movimento espírita em linhas gerais. Muito bem. É bem interessante, né, a gente perceber a organização que a FEB tem feito, né, com todas as federativas, os centros espíritas, como uma diretriz. Né? Isso é importante mostrar que o espiritismo precisa mesmo de uma organização para que possa levar a sério o trabalho, etc. Agora, cada casa, até mesmo, se comentou bem, né? Cada federativa ela tem a sua autonomia para fazer o que bem entender em termos de trabalho, de logística, de ação, etc., né? Porém, os princípios espíritas sempre presentes. Gostaria de pedir, então, ao Haroldo, que levantou a mão, para fazer uma pergunta para a Marta, por favor. Então, Haroldo. Na realidade, não é bem uma pergunta, mas é uma dúvida.
Esse Pacto Áureo foi firmado em 1949, com prazo de 50 anos para que ele se concretizasse. Portanto, ele iria até 1999 e não conseguiu-se a unificação ou a união necessária para que esse pacto se desenvolvesse e tornasse um grande centro espírita nacional. Isso realmente não houve. E a partir de 1999, também em Belo Horizonte, iniciou-se a CARES, Caravana de Espíritas Solidários, que tentou fazer a continuidade. Inclusive, eu participei dessa CARES, eu, na época, morava no Rio, eu frequentava a Sociedade Espírita Fraternidade, Raul Teixeira, e fui chamado para essa CARES. Achei muito interessante, mas também não deu certo, ela só durou 10 anos. O que está acontecendo com nós, espíritas, que nós não nos comungamos nas nossas atividades e tarefas espirituais, deixando essas situações? Aliás, nesse Pacto Áureo foram formados 500 médiums para isso. E desses 500, só 50 conseguiram vencer as suas condições, os outros 450 faliram. O que está acontecendo na realidade com a situação? E a gente vê, é a imperfeição humana, a gente pode generalizar. Porque nós ainda, você veja o seguinte, nós temos uma série de documentos publicados pela FEB, da editora FEB, mas esses documentos são elaborados, não só o que eu acabei de falar, a orientação centro espírita, mas de cada área, da infância, da juventude, do adulto, do ES, do estudo sistematizado do doutrina, do estudo aprofundado, da mediunidade, da área de assistência e promoção social, da área de arte, da área da mediunidade. Todos esses documentos, eles são trabalhados em conjunto com as lideranças das federativas. Às vezes, nem sempre é o presidente da federativa que está trabalhando. Ele coloca até 3 representantes das federativas. E é uma coisa que é importante destacar aqui, a FEB não tem direito a voto. Quando esses documentos são analisados, ela coordena, ela fica na coordenação, mas, quer dizer, não necessariamente o presidente, uma pessoa que é da área de, por exemplo, de mediunidade, que vai ficar junto com os demais lideranças do Brasil. Mas, na hora de votar esses documentos para serem colocados nas casas espíritas, a FEB não pode votar. Isso faz parte do estatuto, tanto da FEB quanto como regimento do Conselho Federativo Nacional. Então, a gente vê, veja bem, o Haroldo, o Evangelho de Jesus, nós estamos no 3º milênio. E a maior parte da humanidade não aceita o Evangelho. Então, é a imperfeição humana. Uma grande dificuldade que a FEB e as federativas, o movimento federativo, de uma maneira geral, tem, é com relação a isso, que quando a gente começa a trabalhar o Evangelho, tudo nosso, como diz Kardec, todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos, qualquer atividade, Kardec repete isso inúmeras vezes. Nós temos que medir as consequências morais. E a gente vai medir as consequências morais, qual é o modelo? É Jesus. Então, tudo começa com Jesus. É com o seu Evangelho. Mas não aquela interpretação literal. Para que vocês tenham uma ideia, o maior autor, o autor com mais livros publicados no planeta, sobre a interpretação da doutrina espírita à luz do Evangelho, é Emmanuel. São mais de 120 livros, gente. Não existe nenhum autor no mundo que tenha tantas obras publicadas sobre isso. Então, nós, espíritas, de uma maneira geral, nós sabemos, nós temos um bom conhecimento doutrinário, mas na hora de colocar em prática, a gente entra personalismo, a nossa imperfeição, lembra os nossos atavismos de outras épocas, quando nós estávamos numa agremiação religiosa, ou quando nós estávamos no seio da ciência. Então, tem muita discussão, muito entendimento. Eu acho que muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte, até que a gente consiga chegar efetivamente no mundo de regeneração, onde não vai ter expiação, como fala lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, mas as provações continuam. Nós ainda somos muito personalistas, nós ainda queremos que as coisas sejam do jeito da gente. Então, nós temos muitas dificuldades
ainda devido à nossa própria imperfeição. Então, é por isso que ainda não conseguiu. Mas se comparar hoje, com 5 anos atrás, com 10 anos, com 40 e tantos, quando eu comecei, nós somos bem demais, que nós já começamos a ter uma linguagem mais ou menos comum. E, por último, Haroldo, eu acho que a gente deve se preocupar, pelo menos o conselho dos benfeitores espirituais, em qualidade, não em quantidade. Com a boa qualidade, haverá um só rebanho, um só pastor. Tem dúvida. Muito bom. E vamos ouvir agora o Fred, da Federativa lá do Mato Grosso, e fazer uma pergunta para a Marta. Por favor, Fred. Obrigado, Raul. Marta, sabe que esse grupo, a gente está há bastante tempo, né, com ele. Desde quando, Raul? 1992? Isso. Marta, né? Em 94 eu comecei a participar desse grupo e é muito interessante. E a gente tinha um movimento lá na universidade, inclusive o Alexandre Fonseca, né, Raul, participava também, e a gente estava junto lá, e éramos todos 20 e poucos anos de idade, né? Então, e a mocidade também, a mocidade a gente não parava, nos centros espíritas a gente movimentava a casa espírita, o centro espírita, e ali também não importava se era se a casa era desde a sede, se era Alta de Souza, se era, não importava, todo mundo ali se reunia e a gente ia fazer ia tocar violão, ia cantar, ia buscar alimentos para depois juntar no centro espírita. Então, tinha uma movimentação dos jovens muito intensa. O que acontece? O movimento espírita hoje, a gente vê que ele a idade média está bem avançando. O que está acontecendo com os jovens que eles preferem, muitas das vezes, outros caminhos que não o movimento espírita e, claro, da doutrina espírita. Mas você tem uma ideia sobre isso? Você que passou por tantas transformações, né? Eu tenho uma ideia, e na FEB eu tenho falado muito sobre isso. É uma coisa que a gente precisa estar atento. Nós todos, não só a FEB, todo mundo, todo espírito. Hoje se fala da geração Z, agora já tem outra geração. Então, essa geração, chamada geração Z, é uma geração muito voltada para a tecnologia. Então, se você pega um jovem, eu vejo que eu tenho opção de neto, que são jovens ainda. Se você conversar com ele mais de 5 minutos, você tem que aprender a ser pontual. Se você mandar uma mensagem, um áudio, eles vão pulando. Então, é uma geração que a gente tem, não é ficar só na correção, porque eles podem ficar calados, olhando para você com educação, mas fica na deles. E o que acontece? Nós vivemos na época das redes sociais, da internet ilimitada. Então, tem muita coisa ruim, passa muita água boa, né, nesses encanamentos da vida, mas passa muita sujeira. Então, hoje em dia, nós temos procurado mudar, inclusive, o perfil da própria juventude, da própria infância. Primeiro, na infância, nós temos encontrado muitas crianças que vêm com lembranças passadas, de vidas anteriores, ou de estágio no plano espiritual. Nós temos crianças que apresentam autismo. O autismo hoje está muito vulgarizado, né? O autista hoje, de diferentes graus, diferentes níveis. Nós temos crianças que têm uma percepção maior até que o próprio evangelizador, que percebe coisa, que sente coisa, que o próprio evangelizador. Uma certa ocasião, eu estava numa reunião de evangelização, eu estava acompanhando a minha filha, e uma criança começou a chorar. E aquilo incomoda, né? Você fica todo mundo olhando, então a pessoa que estava falando, mas ninguém prestava atenção, mas prestava atenção na criança. Aí um garoto,
Era uma reunião no Centro Espírita Pequeno, no Rio de Janeiro. Era uma reunião que tinha crianças, assim, do início da idade escolar até mais ou menos 10 anos de idade. Não era separada por turma, não. Era uma turma que tinha crianças de 7 a 10 anos. Então, uma criança pequenininha, acho que devia ter 7 anos, a professora, a evangelizadora fazendo de tudo para todo mundo prestar atenção. Aí ninguém prestava atenção, porque a criança não parava de chorar. E a mãe que estava com a criança, a pessoa que estava com a criança, levantava, não queria perder a reunião. Então, um garotinho levantou a mão bem alto, subiu na cadeira, porque ele era pequeno, levantou a mão e perguntou, a evangelizadora perguntou, falou, professora, falou para ela assim, professora, o neném ali está chorando, não seria bom a gente parar e dar um passe nele? O menino era pequenininho, isso, tem uns 20 anos que aconteceu isso, gente. Quer dizer, era uma coisa tão óbvia, por que aquela evangelizadora não chamou, não pediu, vamos fazer uma oração, vamos ver, mas não ficou assim. Então, essa é uma outra característica de hoje. As crianças são mais espertas. A criança, ela entra nas redes sociais, ela vê, entra no YouTube, tem muitos vídeos. As próprias escolas hoje estão mudando muito. Não é só aquele aspecto de competição, como predominava na nossa época. E na época de vocês que são mais novos, que era para o trabalho, para ter uma profissão, para competir, tudo isso. Ainda tem. Então, hoje em dia também, as crianças, os pais são muito ausentes. E porque a mãe e o pai trabalham fora. Então, o que acontece? Essas crianças aprendem a ser mais ou menos independentes, se virarem. Muitas delas sofrem bullying. Então, tudo isso, eu estou mostrando, estou citando alguns desafios que a evangelização infantil e juvenil do jovem precisa estar atenta. Nós não vamos dialogar com os jovens, sentar como numa cátedra. Nem o adulto aguenta mais isso. Nós não aguentamos uma pessoa que fica 1 hora, 2 horas e falando, a gente dorme, esquece, está pensando em qualquer coisa. Então, esse é um aspecto que hoje está modificando muito. Você tem que fazer chamada a inclusão social. Então, para isso, os evangelizadores, quando se fala de crianças, de jovens, eles têm que ser pessoas assim, mais bem preparadas, mais bem assessoradas para saber lidar, né, com esses desafios. E, além de tudo, tem a internet que concorre muito, porque a criança fala uma coisa, mas lá na internet estava isso. Então, tudo isso a gente tem que virar. Os cursos de adulto hoje são muito diferentes daquele tradicional que nós aprendemos. Muito diferente, tem que ser mais coloquial, mais de interação, e passar as verdades, não aquelas preleções longas, mas era muito, na verdade, os nossos estudos espíritas eram muito conteudista, voltado mais para a instrução do que para a educação. Então, isso que eu acho que é o desafio que hoje nós estamos enfrentando, e eu acredito que vai melhorar. Não vai ser de imediato, mas vai melhorar, mas é um desafio. Deixa eu só falar uma coisinha para a Marta, só uma coisinha bem rapidinho. Nós temos um estudo do Céu e Inferno no Centro Espírita, lá no Lar de Amor, Sim. Que é adulto. Só que tem 2 crianças de 8 anos de idade que vão, e às vezes eles fazem colocações que eu falo, meu mentor, vem cá responder, pelo amor de Deus, porque eu não vou dar isso, não. O Sérgio, que mora em Toronto, que está aí, nós conversamos ontem, o Sérgio, uma vez eu estava no TSS lá em Toronto, no Centro Espírita, e ia fazer um seminário sobre a mediunidade. E hoje, esse casal, eles saíram do Canadá e estão morando na Flórida, em Miami. Continuo amigo dele. Pois bem, quando chegou para o seminário, a coordenadora lá, a dirigente do Centro Espírita, que na época era a Sandra Mussi, falou assim para os presentes, olha, amanhã, sábado,
nós vamos ter, durante o dia todo, um seminário sobre mediunidade. Então, amanhã seria dia de evangelização. Nós reservamos 2 salas para as crianças ficarem lá, elas vão ter várias atividades, mas como é um seminário de mediunidade, elas não vão participar. Pois bem, uma garota, uma menina, aquela menina, ela não tinha 10 anos, hoje já está uma mocinha, já está com 17 anos, 18 anos. Ela falou, não, eu quero ficar no seminário de mediunidade. Ela falou de público. E naquela época, aí todo mundo falou assim, eu quero. O pessoal ficou olhando para mim, eu falei, se ela está querendo assistir o seminário da mediunidade, deixa ela assistir, por que não? Pois eu vou falar uma coisa para você. Foi uma das boas perguntas que ocorreram durante o seminário dessa menina. Foi dessa menina. E eu estive em Mato Grosso uma vez, para a implantação do Evangelho Rede Vivo, e eu fiz uma pergunta lá sobre o Evangelho. Quem respondeu foi um menino que tinha lá de 9 anos de idade, que deu a resposta correta. Ele falou, olha, eu acho que Jesus quis dizer isso. Mas ele foi em cima. Os adultos contornavam. Então, nós temos esse desafio hoje, nós temos que aprender. Muito bom, Marta. Bem colocado, obrigado, o Fred. Esse é um assunto extremamente importante, né? Os jovens no meio espírita, e a gente tem que entender que a evolução, ela caminha, a evolução é eterna. E cada vez estão vindo espíritos evoluídos, espíritos que já quando criança já se manifestam com uma certa força dentro do espiritismo. Nós precisamos nos adaptar a isso, porque nós estamos também nos preparando, porque nós vamos voltar. E quando, de repente, a gente volta e vai também trabalhar bem jovem, né? Então, acho que isso faz parte da evolução, a evolução tecnológica. Nós estamos aqui reunidos tecnologicamente, o GEAI também com um grupo formado, e assim persegue-se que continua. Bom, para a gente dar uma logística aqui da nossa reunião, vamos passar para a Ilka fazer mais um questionamento aí sobre esse assunto, para depois a gente já passar também para o projeto, que eu estou interessado em falar sobre o projeto do Evangelho Rede Vivo. Por favor, Ilka. A Ilka está lá no Rio de Janeiro. Boa noite, obrigada. É um prazer, serei breve. E é um prazer estar aqui, Marta, já conheço de não, tem conhecimento, também participei do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, do SERJ, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Bom, mas eu serei breve, mas dizer da minha alegria em ouvi-la falar sobre a necessidade de mudar a comunicação nos centros espíritas. Nada de preleção. Eu trabalhei com formação de professores e já numa época, num projeto de educação matemática, a gente devia dizer acabar com o cuspir-giz, falar, os jovens não aguentam ouvir falar, eu fico cansado, a gente com aquela coisa da preleção. Realmente, a gente tem que, em primeiro lugar, usar a tecnologia, não é culpada de nada. Se nós pudermos usar e aprender a utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição para essa transmissão, conforme diz Emmanuel, auxiliar o outro a discernir e a pensar. Nós todos estamos mergulhados em informações, mas sedentos de conhecimento, a auxiliar o outro a ver que informações são adequadas e que informações não são adequadas, a trabalhar as informações. Os espíritos que hoje reencarnam, a gente está vendo isso, têm uma profunda bagagem de informação, de vivências. Eles já viveram muito, já conhecem muitas coisas, já participaram de muitas teorias sociais e tudo mais, e estão em dúvida. E chegam aqui e encontram, muitas vezes, a gente, com toda a boa vontade, mas com aquela formação ainda da escola, que a gente chama aquela geometria da escola, aquele indivíduo que sabe, falando para um monte de ouvintes que não podem responder, que não podem trocar ideias, que não podem falar. Para o jovem, eu acho que isso é extremamente cansativo, porque eles se comunicam o tempo inteiro, eles têm uma... E outra coisa, eles têm informações de várias formas.
Antigamente eram os nossos pais e nas escolas que a gente recebia informação. Agora não, as informações estão aí de todos os níveis. Então, é muito bom saber, né? E é claro que tinha que acontecer isto. Temos que mudar a forma de nos comunicar para dizer, aproveitar e falar sobre a doutrina. Não é falar, é vivenciar quais os exemplos que a gente dá. Isso é importante. Olha, muito obrigada pela sua fala. Inclusive, você me fez lembrar uma citação, é uma página de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, em que ele fala no serviço cristão. Gente, vale a pena reler essa página, no serviço cristão. Então, Emmanuel fala o seguinte, que nem tudo que é admirável é belo, é divino. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas saber, e nós sabemos que no movimento espírita tem pessoas que são brilhantes em conhecimento, mas Emmanuel lembra e nos dá um puxãozinho de orelha. O problema não é apenas saber, é o de reformar-se, cada um, para a extensão do bem. Então, você vê, às vezes a gente fica ali batendo uma tecla, gente, é a coisa mais gostosa, mais agradável do mundo, se sentar numa roda de conversa, colocar um tema, qualquer tema, pegar, por exemplo, uma dessas frases de Emmanuel, jogar naquela roda de conversa, pedir a opinião do jovem, pedir a opinião da criança. Olha, é uma coisa, é uma experiência, e façam isso. Quem não fez, faça isso. Joga uma pergunta, pega uma citação de Jesus, que às vezes a pessoa acha confuso, não entende, e peça para a criança, para o jovem, quer dizer o que ele acha, o que ele pensa, o que vem na sua cabeça. Eles falam e às vezes nos transmitem lições que a gente fica de queixo caído. Muito bom. Vamos passar para o nosso editor, gestor suplente, o Sérgio Bezerra, do nosso grupo aqui, para complementar. Sérgio, por favor. Eu prometo ser breve. Marta, eu estou muito contente com a sua presença aqui, principalmente que você falou de uma coisa bem interessante, que eu acredito que muita gente não entende ou não compreende, que é o Pacto Áureo. O Pacto Áureo foi fantástico, né? E o nosso amigo, que basicamente é a caravana da fraternidade, eles fizeram coisas fantásticas, né? Fizeram coisas maravilhosas. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: a Federação Espírita Brasileira, ela tem ela tem uma coleção de obras raras. Tem. Quando é que ela vai digitalizar essas obras raras? Por quê? Eu acredito que nas obras raras vocês têm uma tradução de obras póstumas, que foi traduzida pelo segundo presidente da Federação Espírita Brasileira na época, o Bezerra de Menezes. Como ele vai completar em agosto 124, 125 anos, e você já deve ter lido alguma coisa do nosso amigo de Fortaleza, que escreveu a maior bibliografia, né, sobre Bezerra, nós estamos no projeto e como é possível adquirir ou visualizar essa obra? Marta, apenas dando uma parte, o Sérgio Bezerra é da família do Bezerra de Menezes, lá do Ceará. Ele é de lá. Nossa, que coisa boa, que beleza, parabéns. É realmente uma honra pertencer a essa família Bezerra, é uma grande honra. Olha, a FEB, ela começou, esse processo de digitalização, é coisa meio trabalhosa, que não é só digitalizar, tem que ver se está tudo correto. Com o reformador. O reformador é antes da fundação da FEB. Então, recuperar tudo aqui. Nós temos uma biblioteca de obras raras.
Há um plano, que é um plano muito antigo, de formar uma espécie assim de um núcleo em que você, pela internet, você tem acesso a todos isso, mas isso ainda está em plano, não é tão simples assim. As obras da codificação, todas elas, com certeza, desde a primeira edição, em português e em francês, elas estão digitalizadas. Agora, honestamente, para dizer quando é que vai ter esse acesso, ou se já pode ter esse acesso, eu não tenho essa informação. Eu sei, assim, que tem muita gente no Brasil que é pesquisador espírita. Aí eu encaminho o nome, se a pessoa se dirige a mim, eu passo o contato dessa pessoa para o Geraldo Campetti. Ele é o coordenador responsável pela editora FEB e, obviamente, da obra básica, da Biblioteca de Obras Raras. Ele é o coordenador da editora, ele é vice-presidente, e eu passo para o Geraldo, olha, eu recebi esse contato, por favor, entre em contato com essa pessoa, depois eu pergunto à pessoa, falo com ela, se o Geraldo entrou, e o Geraldo entra. E muitas pessoas vêm aqui a Brasília, inclusive eu falei com o Raul e com a esposa dele, quando eles quiserem vir a Brasília, eles têm que avisar com antecedência, nós temos 21 apartamentos, são apartamentos simples, mas dá para a pessoa se sentir confortável lá dentro. E a pessoa pode, inclusive, ficar um período na FEB, se ela quiser pesquisar diretamente, que nem todas as obras, a biblioteca é grande, o Raul esteve lá, ela não é pequena, e muita coisa ainda não está ali, estão arquivada. Então, a pessoa pode pesquisar ao vivo. Agora, via internet, eu teria que perguntar ao Geraldo, sobretudo essa obra que você citou, a obra Póstumas, se já teria disponibilizado para o leitor, para o pesquisador, porque ali é um campo que é cheio de pessoas, de pesquisadores, ou vêm à FEB e ficam hospedados ali, ou elas, através de contato, pede tal ou tal obra e é enviado.